Sansão e Dalila. Os israelitas pecaram outra vez contra Yahweh, o Criador, e por isso eles sofreram 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá. A sua mulher não podia ter filhos. Um belo dia, o anjo de Yahweh apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Yahweh como narizeu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. E assim aconteceu. A mulher de Manoá teve um filho e colocou nele o nome de Sansão. O menino cresceu e Yahweh o abençoou. E ele se tornou um homem muito forte. Ninguém vencia Sansão. Ele enfrentou leões, raposas e um exército inteiro de filisteus, sem precisar usar nenhuma arma, somente com as próprias mãos. E os filisteus odiavam e os temiam por causa dessas coisas. Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Então, os governadores das 5 cidades dos filisteus souberam disso e foram correndo falar com Dalila, para ela dar um jeito de fazer Sansão contar o motivo dele ser tão forte como ele poderia, como ele poderia perder sua força. E em troca, eles dariam muito dinheiro a ela. E Dalila aceitou. Então Dalila pediu assim para Sansão: Por favor, Sansão, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que eles devem fazer? Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco novas que ainda não secaram, eu ficarei fraco. Então os governadores filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arcos novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. Assim, eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: Até agora você mentiu e me fez de boba. Por favor, me diz como é que alguém pode amarrar você? E Sansão respondeu: Se me amarrares com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele, e depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: Você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. E ele respondeu: Se você descer um tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. E quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e as prendeu com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: Por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte.
e ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais aquilo e acabou contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicada a Iau como narizeu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei as minhas forças, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele realmente tinha falado a verdade, mandou um recado aos governadores filisteus dizendo que voltassem de novo. Pois agora Sansão tinha falado a verdade. Então eles voltaram e trouxeram com eles o dinheiro, e eles fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem para cortar o cabelo de Sansão. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei, como sempre. Mas Sansão não sabia que Iau o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e feriram os seus olhos. Então o levaram e o prenderam com correntes. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma grande festa e oferecer um grande sacrifício aos seus deuses. Eles cantavam assim: os nossos deuses entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, comemoraram e zombaram dele. Riam dele. E Sansão orou a Iau dizendo: ó Iau, meu Criador, peço que lembres de mim. Por favor, me dê força só mais uma vez. Deixe que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então, agarrou as duas colunas do meio que sustentavam o templo e jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. E em seguida empurrou com toda a sua força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante sua vida. Nós aprendemos que Iau nunca se esquece de nós. Vimos que mesmo quando desobedecemos a ele e confiamos na pessoa errada, ele nos socorre. Ore a Iau e agradeça pelo seu amor e misericórdia. Aleluia!